Você sonhou com uma cobra jiboia? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: sonhei com uma cobra jiboia grande passando em cima de minha cama. Eu estava admirada, porque ela já tinha passado por mim e estava passando por cima da minha filha. Ela estava descendo da cama. Era muito grande, com cores branco e marrom. No dia seguinte, do nada tive um desentendimento terrível com o meu noivo, que mora em outro país. E ele terminou o relacionamento. Fiquei sem entender o real motivo da briga. Você pode me ajudar a compreender o que esse sonho tem a ver com o rompimento do compromisso? Obrigada. Então, na verdade, a serpente que está dentro do quarto, obviamente, está representando um problema. E como você viu, aconteceu um problema mesmo. Então foi muito óbvio. Geralmente cobras no quarto representam problemas mesmo, né? Mas a cobra marrom, de cor marrom e de cor branca, ela quer dizer que os problemas, a percepção do problema, ela é toda com você. Talvez você não queira entender as razões desse desentendimento, desse problema. Tá? Mas todos os motivos estão muito óbvios para você, você tem todas as informações. No seu texto, dá a entender que você não tem mais o sonho, diz que você tem sim. Tá? Então, quando a cobra ela é grande, está representando um perigo muito pequeno. E um problema é pequeno. Por quê? Porque as cobras pequenas, elas se escondem com muita facilidade, e as cobras grandes não se escondem com facilidade. Por isso que o problema, ele é de total conhecimento de sua parte. E a cor branca da cobra também está significando que você conhece no 100%, no todo, tá? Os problemas que envolvem o seu relacionamento. Com certeza, você não está sabendo lidar com os seus poderes pessoais, e eles são imaginação, pensamento e falácia. Tá? Esses poderes aí, eles podem ser utilizados em favor da pessoa ou em desfavor da pessoa. Porque os nossos pensamentos, eles são magnéticos. Se você sonhou sob qualquer aspecto com uma serpente dentro do seu quarto, seja grande, seja pequena, faça a seguinte afirmação: querido e maravilhoso poder criador, com imorredora gratidão e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu me declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro a mim e a minha família super prósperos, super saudáveis, super sábios, super amados, super cristãos e super harmoniosos uns com os outros. Em nome de nosso Mestre Maior, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando você faz estas afirmações várias vezes durante o dia, você passa a ter o controle do seu pavilhão mental. Porque quando nós não temos o controle do nosso pavilhão mental, outras pessoas controlam o nosso pavilhão mental. E outras pessoas a que me refiro aqui no meu canal são pessoas carnais como nós, são espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc, etc. Por quê? Porque a criação é vasta. A infinitude é a marca do nosso Criador e ele é infinito para todas as direções. É loucura pensar em mensurar as medidas do Todo-Poderoso, da sua criação. Você também passa a magnetizar autoproteção para você, a vibrar alto, e você também passa a magnetizar positivamente aquilo que prospecta de bom, de bem, de belo para a sua vida. Você
Quando você faz estas afirmações várias vezes durante o dia, os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando a sua realidade muito positivamente. Você não está vendo, mas está sim acontecendo. Tá? Uma pessoa pensa em média 70 mil pensamentos por dia. E cada pessoa fala consigo mesma de 300 a 1000 palavras por minuto. Daí a importância de termos o domínio total do nosso pavilhão mental. Tá? Então, quaisquer que sejam os problemas que estejam ali acontecendo na sua casa, no seu relacionamento, eles são de total percepção da sua parte. Tá? Você tem capacidade de sondá-los e discerni-los, porque as cores da serpente, elas eram cores que dizem isso. Tá? Então, como a serpente ela era de cores brandas, como marrom e branco, com certeza foi você mesmo que desestabilizou este relacionamento, tá? Com algum gesto. Né? Então é muito importante ver como é que você está fazendo as coisas, né? Socialmente. Algo que prejudica muito os relacionamentos atualmente são as redes sociais. Tem pessoas que, comprometidas, quando botam uma peça de roupa, faz uma foto e bota lá. Quando tira uma peça de roupa, faz uma foto, bota lá na rede social também. Quando escuta uma frase, bota na rede social. Quando pensa uma frase, bota na rede social também. Tá? Isso acaba prejudicando muito, porque tudo isso é muito sério. Então, quando você não controla a sua imaginação, os seus pensamentos e as suas falácias, você na verdade está se descontrolando, tá? Porque ter o controle do pensamento, da imaginação e do nosso falar é a primeira coisa a qual devemos nos ater com o máximo de atenção o tempo todo, tá? Então faça essas afirmações várias vezes durante o dia. Se você quer o restabelecimento do seu compromisso com o seu parceiro, peça uma única vez na sua oração. Querido poder criador, abençoa o meu casamento, a minha casa, que eu seja feliz com tal pessoa. Em nome do nosso maior mestre Jesus Cristo, eu te amo muito e te agradeço. Amém. Mas pedir para o Todo-Poderoso é uma vez só. Você não gosta de um pé de chão na sua casa a todo instante, todo dia. E o Criador igualmente, porque nós somos cópia do Criador. Mas ninguém se irrita com quem chega para agradecer todos os dias. Ninguém se cansa de ouvir agradecimento. Né? Então, o Criador também igualmente. Então, a primeira oração você pede e abre o seu coração. Mas dali em diante você não vai mais orar para pedir a mesma coisa. Você vai orar para agradecer. Você só vai se referir ao todo, né, para gratidão. Tá? Jesus Cristo disse, na Bíblia está escrito, tudo aquilo que pedirdes ao Pai, tendo a fé, né, a crença de que já recebestes, receberás. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai, tendo a crença de que já está em suas mãos, a partir já do momento que você pede, você terá. Tá? O problema é que as pessoas não conseguem se manter neste estado de veracidade. E elas oscilam e vacilam. Tá? Quando você produz um pensamento, uma imaginação, você não pode estar voltando atrás. Tá? E pedir todos os dias para o Criador a mesma coisa é quase que duvidar. E o cosmos, o universo, os átomos, quando eles percebem a dúvida, eles eliminam tudo até então construído e começam a refazer de novo a partir dos novos pedidos. Tá? E ali fica então uma distância cada vez maior entre aquilo que a gente quer e as nossas realizações. Tá? Não é de ouro ou de benesses ou de bênçãos que o Todo-Poderoso carece, mas sim de pessoas gratas, merecedoras o suficiente para usufruir dos transbordantes infinitos celeiros de toda sorte de coisa boa que ele tem para a sua criação. Tá?
Então, eu tenho uma playlist Sonhos com Serpentes que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tá? O seu problema, ao que eu percebo, ele é de origem doméstica. Tá? Pense bem, reflita, medite, porque a cobra que você viu lá no seu sonho, ela é uma cobra que ela pode ser domesticada, tá? Então quer dizer que esse seu problema pode ser revertido. E quer dizer também que é o fim do seu relacionamento é um fim que na verdade não é o final, tá? Então tem uma chance ali de vocês fazerem o restabelecimento da relação de vocês. Porque ele não é um sonho negativo. Ele seria negativo se a cor da serpente fosse preta, vermelha. Tá? Você pode retornar para mim nos comentários, caso eu estiver errado, mas porque a troca de informações só vai nos tornar melhores e maiores em tudo aquilo que nós somos e fazemos neste universo benevolente, maravilhoso e sustentador. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. As cobras, na maioria dos casos, elas enunciam lá no sonho problemas advindos de algum evento sexual, tá? Ou piadas sexuais, ou mensagens sexuais, ou trejeitos sexuais, ou traições sexuais. Tá? O que o enunciado da cobra representa lá no sonho? Problemas que se tornaram grandes a partir de algo que tem cunho, que tem aí fundamento na sexualidade. Tá? Porque forças ocultas utilizam muito isso para causar problemas para os humanos. Tá? Pode não causar no momento, mas a longo prazo. Geralmente os problemas enunciados por serpente, principalmente dentro do quarto, se você pensar bem e puxar fundo no seu raciocínio, a origem é sexual. Muita gratidão, prezados internautas, por assistir aos meus vídeos. Obrigado.